Ele me olhou nos olhos como se eu fosse um estranho. Disse que era melhor eu não me meter. A voz saiu seca, sem tremor. O tipo de voz que um homem só aprende a usar quando já perdeu o respeito por alguém. Naquela hora, percebi que não era apenas meu filho falando. Era o reflexo de tudo o que eu tinha deixado apodrecer dentro de casa. Mas antes disso, havia silêncio. Um silêncio que durou meses, talvez anos. Aqueles silêncios que não gritam, mas corroem. Os que se infiltram entre as paredes, nos intervalos entre um jantar e outro, quando as pessoas só se olham para não discutir. Eu e minha esposa vivíamos dentro de um desses. A casa já não era mais a mesma. As fotos antigas ainda estavam nos porta-retratos, mas agora pareciam lembranças de outra família. Meu filho, Rodrigo, e a esposa dele, Camila, tinham se mudado para cá temporariamente depois que ele perdeu o emprego e ela engravidou do segundo filho. Na época, eu achei que estava ajudando, que um pai decente faz isso, abre a porta e o coração, porque acredita que o sangue ainda vale alguma coisa. Mas há coisas que o sangue não sustenta quando o respeito morre. Minha esposa, Helena, sempre foi calma, daquelas mulheres que preferem se calar a criar confusão. Quando Camila começou a dar ordens dentro da casa, Helena apenas sorria e recuava. É por pouco tempo, ela dizia, até eles se acertarem. Mas o pouco tempo virou rotina, e a rotina virou costume. Quando percebi, eu já pedia licença para abrir minha própria geladeira. No começo, eram só pequenos incômodos, comentários atravessados, olhares impacientes, portas batendo com força demais. Depois vieram as exclusões disfarçadas, jantares em que não nos chamavam. Conversas sussurradas no corredor, risos que paravam quando eu entrava na sala. E por fim, o desprezo aberto, aquele que não se diz em palavras, mas no jeito de alguém te olhar como quem te mede em utilidade. A noite que tudo mudou começou comum. Helena estava preparando chá na cozinha e Camila falava ao telefone na sala, rindo alto demais, como se o mundo fosse dela. Rodrigo mexia no celular, distraído, sentado à mesa. De repente, a voz da minha esposa se elevou, trêmula, pedindo para Camila abaixar o tom. O bebê estava dormindo no quarto ao lado. A resposta veio como um estalo. A senhora se preocupa demais com o que não é problema seu. Eu estava a 2 metros delas. Helena, com a chaleira ainda na mão, tentou explicar que só queria silêncio para o neto descansar. Camila se virou, olhos faiscando, e respondeu com um riso frio. Silêncio? Aqui quem decide o que acontece sou eu. Rodrigo continuava no celular, imóvel. Camila, chega, eu disse tentando encerrar o assunto, mas ela avançou um passo, e foi nesse instante que percebi, minha palavra já não valia nada dentro daquela casa. Helena pousou a chaleira firme e disse, você pode ser casada com meu filho, mas ainda está sob o teto dele, tenha respeito. E aí tudo que estava contido veio à tona. Camila empurrou a mesa. A xícara voou. O líquido quente manchou o chão. Helena deu um passo para trás e eu me movi para frente. Instinto, pura defesa. Mas Rodrigo se levantou de repente, rápido, como se tivesse treinado aquele gesto. Segurou meus braços, com força, firme. Pai, não se mete. Ele disse, os olhos fixos em mim, como se eu fosse o invasor. E enquanto ele me segurava, Camila ergueu a mão. O som da bofetada preencheu a sala inteira. Helena cambaleou, não chorou. Apenas levou a mão ao rosto e respirou fundo. A raiva me queimava por dentro, mas algo em mim se partiu antes da fúria. Não foi o orgulho, foi o amor. Eu parei de lutar. Parecia que toda a minha vida, cada hora de trabalho, cada sacrifício, cada noite acordado cuidando daquele menino, se condensava ali, naquelas mãos que agora me prendiam. Rodrigo não me via como pai, apenas como um obstáculo. Quando ele me soltou, não disse nada. Saiu da sala, subiu as escadas e bateu a porta. Camila ainda tremia, mas não de medo, de raiva. Ela se virou para mim e sussurrou.
É melhor vocês começarem a procurar outro lugar para morar. Essa casa precisa de gente equilibrada. Fiquei parado, olhando para Helena, que ainda tentava se recompor. Ela não chorava, só repetia baixo, como quem fala consigo mesma. Ele me segurou, ele me segurou. Peguei a chaleira caída, limpei o chão em silêncio e levei-a até o quarto. Não dissemos mais uma palavra naquela noite, mas enquanto ela dormia, eu sentei na beira da cama e fiquei olhando para a parede. Tudo dentro de mim parecia quieto, calmo demais. O tipo de calma que precede uma tempestade planejada. Naquela madrugada, eu percebi que o respeito não se pede, se toma de volta. E decidi que pela primeira vez em muito tempo, eu não ia reagir com palavras. Ia reagir com ação, lenta, fria, definitiva. O silêncio que começou naquela noite já não era o mesmo dos meses anteriores. Era o tipo de silêncio que constrói algo, o tipo que prepara o terreno, o tipo que espera sem pressa o momento exato de devolver o que foi feito. Eles ainda não sabiam, mas tudo o que me restava, o tempo, o nome, a dignidade, seria o suficiente para derrubar o império de arrogância que haviam construído em cima de mim e da mulher que me ensinou o que era amor. E naquela madrugada, antes do sol nascer, eu já sabia como tudo terminaria. Aquela casa nunca foi só uma construção. Era o resumo de toda a minha vida. Cada tijolo, cada azulejo, cada centímetro daquele chão tinha um pedaço de mim e de Helena. Foram 37 anos de trabalho, suor e empréstimos pagos centavo por centavo. Eu costumava dizer que aquela casa era o único lugar do mundo onde o tempo não me devia nada. Mas naquela noite, depois que vi meu filho segurar meus braços, percebi que o tempo tinha me enganado. Lembro da primeira vez que entrei nela. Ainda cheirava a cimento fresco e tinta nova. Helena segurava uma caixa de panelas e Rodrigo, com 10 anos, corria pelo corredor gritando: "Esse quarto é meu!" Eu ria suado e dizia: "Todos são." Naquela época, a casa era sinônimo de começo. Hoje, é apenas o palco onde tudo terminou. Quando construímos, eu queria espaço. Não pelo luxo, mas porque acreditava que a vida ainda ia crescer ali dentro. E cresceu. Aniversários, ceias, risadas, choros. Helena fazia questão de deixar a porta aberta. Casa cheia é casa viva, dizia. Eu achava bonito. E talvez por isso tenha esquecido o quanto abrir demais pode deixar o vento entrar frio demais também. Quando Rodrigo se casou, eu ainda via nele o mesmo menino que pedia conselhos para tudo. Trouxe Camila em um domingo de almoço. Educada, simpática, o tipo de moça que elogia o tempero e oferece ajuda para lavar a louça, daquelas que parecem perfeitas nos primeiros meses. Helena gostou dela de imediato. Eu também. Nunca imaginei que anos depois ela transformaria minha casa num campo minado. Quando o casamento deles começou a desandar, eu fui o primeiro a estender a mão. Rodrigo perdeu o emprego depois de uma fusão na empresa. Camila estava grávida e sem renda. "Pai, é só por um tempo", ele disse, "até eu me reerguer." Olhei para Helena. Ela assentiu. E no dia seguinte, reorganizei tudo. O quarto de hóspedes virou o deles, montei um berço no nosso antigo escritório e passei noites ajustando tomadas, consertando torneiras, fazendo o que um pai faz. Acreditar que o esforço de um recomeço ainda vale a pena. No primeiro mês, foi quase agradável. A casa voltou a ter barulho, cheiro de comida fresca, som de passos pequenos. Helena estava feliz, finalmente com o neto por perto. Eu via sentido de novo nas manhãs. Mas como tudo que parece calmo demais, veio a rachadura, pequena, invisível no início. Camila começou a fazer comentários. "Esses móveis são tão antigos. Vocês ainda guardam revistas? Essa casa é tão... parada." Helena apenas sorria, fingindo não ouvir. Mas eu ouvia.
e cada palavra dela parecia uma unha riscando madeira. Rodrigo foi mudando junto. Primeiro, parou de tomar café comigo antes do trabalho. Depois, parou de conversar. Começou a falar com Camila num código de olhares e silêncios. Eu entendia tudo, mas fingia não entender, porque é mais fácil acreditar que a distância é fase do que aceitar que ela é escolha. No segundo ano, eles começaram a agir como donos. Camila trocou as cortinas, mandou tirar o tapete que Helena amava para modernizar. Rodrigo contratou um pedreiro e mandou derrubar a parede do fundo para ampliar a cozinha, sem sequer me consultar. Quando questionei, ele disse: "Pai, você mesmo dizia que essa casa é da família, então estou cuidando dela." Helena me olhou com aquele olhar manso que ela usava quando queria evitar briga. E eu me calei. Aquele silêncio foi o primeiro tijolo da prisão que eu mesmo construí. Com o tempo, Camila passou a tratar Helena como empregada. Pedia para ela lavar roupa, porque sabe mexer melhor na máquina antiga. Pedia para passar ferro nas roupinhas do neto, porque é mais cuidadosa. E Helena, com o coração enorme que tem, aceitava. Até que um dia, eu a encontrei chorando no quintal, escondida atrás do varal. Disse que não era nada, mas o nada dela sempre teve lágrimas. Naquela tarde, sentei ao lado e disse: "Você quer que eu peça para eles irem embora?" Ela respondeu: "Não, ele ainda é nosso filho." Foram essas palavras que me prenderam, porque no fundo eu também acreditava nisso, que o sangue ainda tinha algum poder, que o tempo consertava tudo. Mas o tempo não conserta o que o orgulho destrói. Quando comecei a notar o jeito como Camila falava com ela, cortando frases, zombando da roupa, das dores, da velhice, percebi que a mulher que eu amava estava diminuindo um pouco a cada dia. E eu, covarde ou cansado, apenas observava, tentando manter a paz. Mas paz sem respeito é só disfarce, e disfarce nenhum dura para sempre. Na noite da agressão, quando Rodrigo me segurou pelos braços, eu não estava apenas sendo impedido de defender Helena. Eu estava sendo punido por ter criado o homem que achava que podia humilhar a própria mãe sem consequência. E isso doeu mais do que qualquer golpe. Depois que tudo terminou, eu fui para a varanda. A lua estava alta, refletindo nas janelas que eu mesmo havia instalado 30 anos antes. O vento frio entrava pelas frestas, e eu pensei em quantas vezes consertei aquele telhado, quantas vezes troquei as lâmpadas, quantas vezes defendi aquele lar como se fosse parte de mim. E ali, parado, olhando para as luzes apagadas do andar de cima, entendi. Eu tinha construído a casa perfeita para abrigar os piores dias da minha vida. Mas também percebi outra coisa. Se fui capaz de erguer tudo aquilo com as próprias mãos, também era capaz de tirar. Não por vingança, mas por justiça. Porque o mesmo homem que constrói pode derrubar, se for preciso, para lembrar os outros de quem ergueu os alicerces. E naquela madrugada, enquanto Helena dormia, eu desci até o escritório. Abri a gaveta onde guardava a escritura, o contrato social da empresa e o cofre com as chaves antigas. O mesmo cofre que Rodrigo achava vazio. Peguei o maço de papéis e coloquei sobre a mesa. Passei o dedo sobre o meu nome e o peso de décadas de esforço pareceu se mover junto. A vingança ainda não tinha forma, mas ela já tinha dono. E o primeiro passo seria lembrar ao meu filho e à esposa dele que, antes de qualquer coisa, aquela casa ainda era minha. As coisas raramente desabam de uma vez. Elas se partem devagar, no silêncio. Às vezes, o barulho que destrói uma casa começa com algo tão pequeno que parece inofensivo. Um comentário, uma porta batida, uma risada contida na hora errada. Com o tempo, percebi que as rachaduras dentro daquela casa não estavam nas paredes. Estavam nas pessoas. Depois da noite da agressão, o ar entre nós ficou pesado, denso, quase sólido. Camila não pedia desculpas. Rodrigo não falava comigo. Helena evitava os dois,
andando pela casa com passos de quem tem medo de existir. Eu tentava agir normalmente, mas a rotina já não encaixava. Era como se cada movimento precisasse de permissão. Na manhã seguinte, sentei na varanda com meu café. O mesmo ritual de sempre, mas Rodrigo passou por mim sem olhar. Bom dia, filho. Arrisquei. Nada. O som da porta batendo foi a resposta. Helena apareceu minutos depois, com os olhos inchados de choro. Ele não é mais o mesmo Antônio, ela disse. E eu soube que ela estava certa. Mas também entendi que parte disso era culpa minha. Eu o criei para nunca faltar nada. Trabalhei dobrado para que ele não conhecesse o gosto da humilhação que eu conheci. E no fim, ele cresceu acreditando que o mundo devia se curvar. Camila apenas deu forma ao que já estava dentro dele. Nos dias seguintes, ela passou a andar pela casa como se fosse dona de tudo. Trocou o horário da faxineira, jogou fora a toalha de mesa que Helena bordara no nosso primeiro aniversário de casamento, alegando que já estava velha demais. Tudo nela era um lembrete. Ela não queria apenas morar ali, queria apagar o que era nosso. Lembro do dia em que cheguei da rua e encontrei o relógio de parede no lixo. Aquele relógio tinha marcado o nascimento de Rodrigo, o primeiro emprego dele, o dia que Helena venceu o câncer. Camila disse que o tic-tac a irritava. Fazia a casa parecer antiga. Eu o peguei de volta, limpei e guardei no armário do escritório. Quando Helena viu, apenas sorriu triste e disse: "Deixa lá, o tempo deles vai chegar." Eu queria acreditar. A partir dali, as rachaduras se espalharam como infiltração. Os jantares em família sumiram. As conversas viraram avisos. Vai demorar no banho? Deixa a luz da sala apagada. E o pior, o olhar. O olhar de Camila, de quem testa limites. O olhar de Rodrigo, de quem já escolheu um lado. Aos poucos percebi que não havia mais espaço para mim, nem para Helena, dentro daquilo que um dia foi lar. Helena começou a passar mais tempo no quarto lendo. Às vezes, eu a encontrava com o livro aberto no colo, mas o olhar perdido. "Estou bem", ela dizia, mas o "estou bem" dela era o disfarce de quem está se apagando devagar. Certa noite, enquanto ela dormia, notei um roxo no braço. Uma marca fina, alta, como um aperto. Perguntei. Ela desviou o olhar e respondeu: "Foi descuido. Bati na porta." Não insisti, mas no fundo, eu sabia. No domingo seguinte, sentei à mesa com Rodrigo. Era o primeiro almoço juntos em semanas. Ele comia calado, e eu sentia as palavras se empilhando dentro de mim, pedindo para sair. "Filho, o que aconteceu com a gente?" Ele largou o garfo, cruzou os braços e respondeu: "Nada. Só chegou a hora de vocês descansarem, deixarem a gente tocar a vida." "E bater na sua mãe faz parte disso?" perguntei. A mandíbula dele endureceu. "Não começa, pai. Você não entende o que é viver com ela se metendo em tudo." Antes que eu respondesse, Camila surgiu da cozinha com um sorriso provocador. "Vocês dois estão brigando de novo? Rodrigo, não perca tempo." E ele levantou e foi embora. Fiquei sozinho à mesa com o prato ainda quente. Foi naquele instante que percebi. Eles não tinham apenas perdido o respeito. Tinham perdido a vergonha. Nas semanas que vieram, comecei a observar. Em silêncio. Cada palavra, cada gesto, cada passo. Não mais com dor, mas com cálculo. Eu precisava entender até onde iria a crueldade deles. E principalmente, qual era o ponto em que eu deixaria de ser apenas vítima. Camila passou a controlar as contas da casa. Disse que era para ajudar, mas logo o cartão principal desapareceu e o dinheiro do mercado passou a ser contado. Helena fingia não notar. Eu deixava porque já sabia o que estava fazendo. Toda a renda oficial vinha da empresa, da qual Rodrigo era sócio. Mas ele não lembrava que o contrato social ainda levava o meu nome, o nome do homem que o ajudou a abrir as portas. E foi ali que a primeira ideia começou a nascer. No início, não pensei em vingança. Pensei em defesa. Em proteger Helena de um ambiente que a machucava sem deixar marcas visíveis.
Mas quando percebi que eles não parariam, que cada dia seria um novo empurrão, uma nova humilhação, comecei a entender. O que eles estavam fazendo não era descuido, era desprezo planejado. E desprezo planejado merece resposta à altura. O tempo dentro daquela casa começou a mudar. Camila já não me cumprimentava. Rodrigo fingia trabalhar o dia inteiro, mas eu via os extratos. Dívidas, cartões atrasados, uma empresa com contas bloqueadas. A arrogância, como o mofo, começa sempre antes da ruína. Helena insistia para que eu não fizesse nada precipitado. Eles ainda são nossos filhos, dizia com aquela voz mansa. Mas até o amor tem limite. E naquela altura, eu já estava mais próximo do limite do que ela podia imaginar. Numa noite qualquer, sentei no escuro do escritório e abri a pasta onde guardava os documentos. O contrato, as escrituras, as chaves. Toquei o papel como quem toca uma arma carregada. Ali estava a única coisa que eles nunca valorizaram, o poder de quem construiu. Foi ali que decidi. Não haveria mais brigas, nem discussões, nem palavras desperdiçadas. A única resposta que eles entenderiam seria a mesma que me ensinaram: o silêncio. Mas, dessa vez, um silêncio que destrói. Não lembro o que Camila gritou primeiro. Talvez o som tenha se perdido entre o barulho do vento e o eco da televisão ligada na sala. Mas lembro do que veio depois, o silêncio abrupto, e logo em seguida o som seco, o estalo que partiu o ar em dois. Aquele som não foi apenas uma bofetada. Foi o colapso de tudo o que eu acreditava sobre família. Nos dias que antecederam aquilo, o clima dentro da casa já era insuportável. Camila e Rodrigo viviam em discussões disfarçadas de conversas. Helena passava o dia no quarto costurando em silêncio. E eu apenas observava cada detalhe, cada palavra não dita, porque quando o respeito acaba, é preciso aprender a decifrar as intenções nos gestos. Naquela manhã, Helena acordou antes do sol. Fez café, varreu o quintal e tentou arrumar a mesa do café da manhã como fazia nos tempos em que Rodrigo ainda era menino. Mas ninguém apareceu. Rodrigo desceu horas depois com o celular colado ao ouvido. Camila veio logo atrás, já arrumada e com a voz cortante de quem estava de mau humor. A primeira coisa que disse foi: "Helena, você pode não mexer nas minhas coisas?" A toalha branca que estava no varal sumiu. Helena respondeu calma. "Coloquei para lavar, estava manchada." "Você não tem que tocar em nada que é meu", retrucou Camila. O ar gelou. Eu estava na varanda, mas escutei tudo. Helena tentou se explicar, mas Camila não queria explicação. Queria plateia. Rodrigo apenas assistia, mudo, encostado na parede como um juiz invisível. Entrei devagar, ainda com o jornal na mão. "Chega, Camila", eu disse. "Não fala assim com ela." Ela virou-se devagar, olhos faiscando, e respondeu: "Com todo respeito, seu Antônio, essa casa é de todos. Então não venha me ensinar o que posso ou não posso fazer." "De todos?" repeti. Ela sorriu. "Ou o senhor esqueceu que foi o Rodrigo quem bancou a reforma?" Helena tentou interromper. "Camila, por favor." Mas foi em vão. A nora deu mais um passo à frente. "Vocês dois vivem como se ainda mandassem aqui, mas o tempo de vocês acabou." Foi aí que Helena ergueu o queixo. Não gritou, não tremeu, apenas disse: "Enquanto eu estiver viva, você vai me respeitar dentro da minha casa." E o que veio depois não foi palavra, foi impulso. Camila avançou, empurrou a cadeira e levantou a mão. Tudo aconteceu em segundos. Eu dei um passo à frente, pronto para impedir, mas senti as mãos do meu filho nos meus braços, firmes, frias. "Pai, deixa." A voz dele era outra, sem emoção. Eu o encarei e naquele olhar entendi. Ele já não me via, não como pai, não como homem, talvez nem como ser humano. O som da bofetada veio logo depois. O rosto de Helena virou de lado, mas ela não caiu. Ficou de pé, firme, com os olhos marejados e a respiração curta.
Eu tentei soltar os braços, mas Rodrigo apertou mais forte. Pai, não piora. Solta, eu pedi. Nada. Só o som da chaleira batendo no chão, o líquido quente escorrendo pelo azulejo e o cheiro do chá de hortelã se misturando ao metal. Helena se virou devagar, tocou o rosto e disse apenas: Você não sabe o que fez. Camila deu um passo atrás, mas não pediu desculpa. Talvez agora aprenda a não se meter, respondeu. Rodrigo enfim me soltou. Eu fiquei parado, sem saber o que dizer. Não por falta de palavras, mas por falta de fé. Olhei para ele, meu filho, o menino que eu ensinara a andar, a amarrar o tênis, a ser decente, e vi um estranho. O tipo de homem que não precisa de inimigos, porque já carrega um dentro de si. Helena saiu da sala sem chorar. Subiu as escadas devagar, com a dignidade que só os feridos silenciosos têm. Eu permaneci ali, olhando para Camila, que ainda tremia de raiva, e para Rodrigo, que fingia não ver o que tinha acabado de acontecer. A sala inteira parecia encolher. Até o relógio, aquele que ela havia jogado fora e eu salvei, parecia mais alto, como se quisesse registrar o momento exato em que a família acabou. Quando o barulho da porta do quarto se fechou lá em cima, algo em mim se partiu. Não era raiva, nem tristeza. Era outra coisa, algo mais profundo, como um tipo de luto por alguém que ainda está vivo. Olhei para Camila e disse, baixo, vocês acabaram de perder muito mais do que imaginam. Ela riu. Está me ameaçando, seu Antônio? Não, respondi. Estou avisando. Saí para a varanda, sentei na cadeira de balanço e fiquei ali, até o fim da tarde. Helena não desceu mais. Rodrigo saiu sem dizer para onde ia, e Camila, com o rosto ainda tenso, trancou-se no quarto. Naquela noite preparei o jantar só para 2. Levei o prato até o quarto de Helena. Ela estava sentada na beira da cama, o rosto marcado, mas os olhos firmes. Eles precisam ir embora, eu disse. Ela negou com a cabeça. Não, agora não. Isso é tudo o que temos de lembrança dele. A gente aguenta mais um pouco. Até quando? Até eu conseguir olhar para ele e não sentir vergonha. Deixei o prato ao lado e saí. No corredor, parei e olhei as fotos na parede. Rodrigo criança, vestido de super-herói. Rodrigo adolescente, com o diploma nas mãos. Rodrigo adulto ao lado de Camila, sorrindo no casamento. E pensei em quantas vezes eu tinha dito, tenho orgulho dele. Naquela noite, entendi o preço de cada uma dessas palavras. Desci as escadas devagar. A cada degrau sentia o corpo mais pesado e a mente mais leve, porque pela primeira vez eu sabia exatamente o que precisava fazer. Não seria com gritos, não seria com violência. Seria com a única coisa que eles não sabiam usar: o silêncio. No dia seguinte, antes do sol nascer, eu já estava de pé. Peguei o maço de documentos que havia separado dias antes e coloquei dentro de uma pasta marrom. Olhei para o teto, onde Helena ainda dormia, e prometi a mim mesmo que ela nunca mais seria tocada, nem por palavra, nem por gesto, nem por silêncio hostil. A partir dali, o jogo seria outro, e eu é que ditaria as regras. Naquela noite, a casa parecia respirar diferente. O mesmo ar que durante décadas me deu conforto agora me sufocava. Cada rangido do assoalho soava como lembrança, cada sombra parecia carregar o peso do que havia sido dito e feito. Helena dormia, mas eu não. Passei horas sentado na beira da cama, ouvindo a respiração dela e pensando em tudo que se partiu ali dentro. Eu não sentia raiva. A raiva já tinha passado. O que restava era algo mais perigoso. Uma clareza tranquila, o tipo que só chega quando a dor se transforma em propósito. Levantei devagar, fui até a janela e olhei para o quintal. A lua iluminava o jardim que Helena cuidava há mais de 30 anos. Os mesmos vasos que Camila chamava de velharias inúteis. Tudo ali tinha história,
Cada planta, cada rachadura no muro, cada banco gasto. E foi nesse silêncio que decidi. Aquela seria a última noite sob o mesmo teto que abrigava covardes. De manhã fiz café como sempre. Rodrigo desceu, olhos baixos, rosto tenso. Camila veio logo depois, penteando o cabelo como se nada tivesse acontecido. Ninguém mencionou a noite anterior, nem o som da bofetada, nem o olhar de Helena. A covardia deles tinha gosto de rotina. Helena não desceu. Eu levei uma xícara até o quarto e encontrei ela sentada, olhando pela janela. A marca no rosto já estava roxa. Vai sarar, ela disse. Sara, mas não some, respondi. Ela me olhou, sem entender direito o que eu queria dizer, mas eu sabia que ela sentia. No fundo, ela sabia que algo em mim tinha mudado. Voltei para o escritório e fechei a porta. Sobre a mesa, a pasta marrom esperava. Ali dentro estavam as escrituras da casa, o contrato social da empresa, comprovantes e uma carta antiga que guardava desde a aposentadoria. O recibo da quitação do financiamento que eu mesmo paguei. Tudo no meu nome. Tudo o que Rodrigo acreditava ser dele. Abri o cofre embutido atrás do armário e tirei uma pequena agenda preta. Helena achava que eu a usava para anotar contas. Mas ali estavam os contatos que realmente importavam. O contador, o advogado e o gerente do banco que me devia favores. Liguei para o primeiro deles e disse apenas: quero reativar o documento de transferência que deixamos pendente há 5 anos. Sim, aquele da casa. Do outro lado, silêncio breve e uma resposta firme. Entendido, seu Antônio. Posso preparar para segunda-feira. Faça isso, eu disse, e desliguei. O primeiro passo estava dado. Aquele teto não seria mais refúgio para ingratos. Na hora do almoço, sentei à mesa com Helena. Ela quase não tocou na comida. Camila e Rodrigo comeram rápido, falando de um novo negócio que ele planejava abrir com o dinheiro de uma reserva. Eu ouvi calado, sem reagir, mesmo quando Camila disse: agora que o senhor se aposentou, podia colocar o nome do Rodrigo como titular da casa. Vai evitar problema no futuro. Olhei para ela e sorri. Você tem razão, respondi. Vai evitar muito problema. Ela sorriu de volta, sem entender. Quando terminaram, saíram apressados. Helena perguntou o que eu quis dizer. Só concordei, respondi. Às vezes é melhor deixar o inimigo achar que venceu. À noite, sentei novamente na varanda. O relógio marcava 11h30 quando ouvi os passos de Rodrigo subindo as escadas. A risada de Camila ecoou pelo corredor, leve, insolente. Eu fechei os olhos e imaginei o dia em que aquela risada se calaria, não por grito, mas por consequência. Helena apareceu na porta, enrolada no xale. Você não vem dormir? Já vou, menti. Ela me olhou por alguns segundos e disse: você está diferente. Estou acordado, respondi. Naquela madrugada comecei a escrever. Peguei um caderno antigo e anotei cada data, cada valor, cada detalhe. O empréstimo que Rodrigo pediu no meu nome, o carro que colocou no nome de Camila, o dinheiro que saiu da conta conjunta. Tudo o que eles acharam que tinham feito escondido estava ali, documentado. Não era por vingança. Era para que, quando chegasse o momento, não restasse dúvida de quem destruiu quem. Antes de o sol nascer, deixei o caderno dentro da pasta e guardei no cofre. Fechei devagar, com a calma de quem fecha um caixão. Na manhã seguinte, Helena me perguntou o que faríamos. Você vai continuar morando aqui? Ela disse. Por pouco tempo, respondi. Ela não insistiu. Sabia que quando eu falava baixo demais era porque já tinha decidido. No fim daquele dia, Rodrigo bateu à minha porta. Tinha o semblante tenso, quase arrependido, mas ainda com o orgulho de quem acha que controla o jogo. Pai, acho que exageramos ontem. Camila perdeu a cabeça, mas a senhora também provoca às vezes, né? A palavra senhora me feriu mais do que a agressão.
Helena para ele já não era mãe. Era só uma idosa inconveniente. Respirei fundo e disse: "Você sabe quanto custou essa casa?" "Não lembro. O senhor comprou há décadas." "Errado. Eu construí, tijolo por tijolo." "Você só nasceu quando ela já estava de pé." Ele franziu a testa, confuso. "Por que está dizendo isso?" "Porque amanhã ela deixa de ser sua." Ele riu, achando que era piada. "Claro, pai." Mas não era piada. E ele descobriria isso logo. Quando ele saiu, fechei a porta e fiquei olhando o quarto escuro. Era a última noite sob aquele teto. Mas ao contrário deles, eu sairia por vontade própria. E voltaria quando o silêncio fizesse o trabalho dele. Antes de deitar, passei a mão no rosto de Helena, que dormia. Prometi em silêncio que nunca mais deixaria ninguém encostar nela. Não de novo. E adormeci com a certeza mais fria que um homem pode ter. A justiça, às vezes, não vem do grito. Vem da espera. É curioso como, quando um homem envelhece, as pessoas confundem calma com fraqueza. Acreditam que o silêncio vem da limitação e não da sabedoria. Rodrigo e Camila caíram nessa armadilha. E foi exatamente isso que me deu vantagem. Na manhã seguinte àquela última noite, acordei antes do sol. Helena ainda dormia. Preparei café, vesti uma roupa simples, camisa clara, calça social gasta, e saí de casa sem fazer barulho. A rua ainda estava vazia, o ar frio batia no rosto e eu me sentia leve pela primeira vez em meses. Não porque estava fugindo, mas porque estava voltando a ser quem sempre fui. Passei no cartório às 9, o mesmo onde 30 anos antes assinei a escritura da casa. O funcionário, um rapaz novo, me reconheceu pelo nome no sistema e comentou: "Seu Antônio, o senhor ainda tem propriedade registrada aqui. Vai atualizar?" Assenti. Assinei os papéis com a mesma firmeza de quem assina o próprio destino. Saí de lá com o comprovante de que metade daquela casa e boa parte das propriedades ligadas à empresa estavam legalmente sob meu controle exclusivo. Rodrigo acreditava que tudo estava dividido entre nós. Ele nunca soube que, depois de um problema jurídico antigo, o contador havia deixado o contrato com uma cláusula específica. Nada poderia ser transferido sem minha assinatura, e eu nunca assinei. Depois do cartório, fui direto ao banco. O gerente Paulo, um homem da minha idade, me recebeu com aquele sorriso de quem ainda lembra dos favores do passado. "Antônio, quanto tempo? O que te traz aqui?" Respondi com calma. "Quero suspender os cartões vinculados às contas conjuntas e autorizar movimentação apenas com meu aval. E preciso de um relatório completo das últimas transações." Ele assentiu, meio confuso, mas não questionou. "Problemas familiares?" perguntou. "Resolvendo pendências", respondi. Enquanto ele imprimia os papéis, observei o reflexo da minha própria imagem no vidro da cabine. O rosto envelhecido, os cabelos ralos, as rugas fundas, parecia outro homem. Mas os olhos eram os mesmos de quando comecei tudo, quando carregava sacos de cimento no ombro para erguer o que hoje chamavam de lar. Eu ainda estava ali, apenas esperando o momento certo de lembrar a todos disso. Com as transações em mãos, voltei para casa no meio da tarde. Helena me esperava no portão, preocupada. "Para onde foi tão cedo?" "Resolver umas coisas." Ela franziu a testa, mas não insistiu. No olhar dela, havia algo entre curiosidade e medo, como se pressentisse que algo estava se movendo no subterrâneo da nossa rotina. E estava. Entrei no escritório e fechei a porta. Espalhei os documentos sobre a mesa. Extratos, cópias, autorizações. A soma das retiradas feitas por Rodrigo nos últimos meses era absurda. Cartões, transferências, pagamentos em nome de investimentos. Tudo dentro de uma empresa que só existia no papel. Enquanto ele achava que me enganava, eu já estava rastreando cada movimento. Peguei o telefone e liguei para Mauro, meu antigo contador. Ele atendeu com aquela voz rouca de quem já me devia mais de um favor. "Seu Antônio,
Pensei que o senhor tivesse desaparecido do mapa. Só estava quieto, mas preciso de você de novo. Expliquei o básico. Queria que revisasse a contabilidade da empresa discretamente, sem avisar Rodrigo. Deixei claro. Do outro lado, um breve silêncio. Depois, um riso baixo. Entendido. Deixe comigo. Desliguei e senti algo que há muito tempo não sentia. Controle. Aquela sensação antiga de saber onde piso, de ter a vantagem do desconhecimento alheio. Eles me achavam velho demais para entender de negócios, mas esqueciam que o contrato social ainda tinha meu nome e que em cada documento minha assinatura valia mais que a deles juntos. No jantar, sentei à mesa como se nada tivesse acontecido. Camila falava sobre uma amiga que havia comprado um apartamento novo. Rodrigo comentava um possível investimento em criptomoedas, palavra que ele mal sabia pronunciar direito. Helena comia em silêncio e eu observava. Cada frase dele soava como uma criança brincando com fósforos, sem saber o tamanho do incêndio que podia causar. Quando Rodrigo disse com orgulho: "Agora eu sei cuidar de tudo sem depender de ninguém", eu apenas respondi: "Que bom, filho, porque em breve vai precisar provar isso." Ele riu, sem entender o duplo sentido. Naquela noite, depois que todos dormiram, desci novamente ao escritório. Tirei da gaveta a cópia do contrato da empresa e destaquei as páginas principais. Ali estava o poder. O tipo de poder que não precisa de arma, nem de grito, só de caneta. Peguei a pasta marrom e coloquei tudo dentro, junto com os relatórios bancários. Helena acordou e veio até a porta. "Você não vai dormir?" "Logo vou." "Antônio, o que está fazendo?" "Arrumando as contas", respondi. "Pra quê?" "Pra que nunca mais passem por cima da gente." Ela ficou parada, olhando para mim por um instante e depois voltou para o quarto. Eu sabia que ela não aprovava, mas também sabia que, lá no fundo, queria ver justiça. Quando o relógio marcou 3 da manhã, sentei de novo na cadeira de balanço. O mesmo lugar onde dias antes assisti meu filho segurar meus braços. Agora, quem segurava as rédeas era eu. O velho que eles achavam inofensivo estava de volta. E dessa vez, não para proteger, mas para ensinar. Eu não planejava destruir Rodrigo e Camila, não ainda. O que eu queria era algo mais sutil, mais duradouro, que eles sentissem o vazio que criaram, que entendessem, centímetro por centímetro, o peso da humilhação que fizeram Helena carregar. E a melhor maneira de fazer isso era simples: tirar pouco a pouco tudo o que acreditavam ter conquistado sozinhos. Na manhã seguinte, Helena encontrou sobre a mesa uma carta sem destinatário. Na primeira linha, eu havia escrito apenas: "Eles esqueceram quem eu era. Está na hora de lembrar." Dobrei a carta, guardei no cofre e travei. E pela primeira vez em muito tempo, dormi tranquilo. Porque finalmente, o jogo tinha virado. A caneta parecia pequena entre meus dedos quando a segurei naquela mesa do escritório do advogado. A madeira estava polida, o sol batia nas folhas e, por um segundo, veio aquela mistura estranha de familiaridade e estranhamento. Como quando se segura um objeto antigo e percebe que ele sobreviveu ao tempo melhor do que as pessoas ao redor. Passei os últimos dias preparando aquilo como quem empacota um presente perigoso, sem pressa, com cuidado, conferindo cada linha. Reuni extratos, contratos, cópias do registro do imóvel, o histórico de transferências da empresa. Tudo estava lá, amarrado em uma ordem que ninguém esperava. O advogado abriu a pasta, leu com os dedos, comentou baixinho: "Está certo do que está pedindo, Antônio?" Olhei para ele e respondi com a única coisa que precisava ser dita: "Estou." Assinar não foi vingança. Nunca foi. Foi a materialização de uma decisão que vinha fermentando desde a noite em que ouvi a bofetada. Assinar era literalmente colocar fim ao teatro. Era devolver à verdade o lugar que ela ocupava.
O de quem construiu, de quem pagou, de quem cuidou. O primeiro documento foi simples no título, pesado na implicação. Declaração de alteração contratual da sociedade. A cláusula que eu havia mantido adormecida, a tal condição suspensiva que ninguém jamais leu direito, precisava ser ativada. Era técnica, tinha termos jurídicos, parágrafos que parecem indiferentes até que te afetam na carne. Assinei. O cartório registrou. A partir daquele momento, o controle formal da empresa mudou de facetas. Minha assinatura faria valer o que o bom senso e a honra haviam esquecido. Em seguida, o banco. O gerente recebeu-me com a educação de sempre, que é um modo de medir a distância entre a pessoa que você foi e a que você é agora para os outros. Entreguei a autorização para cancelar cartões, para alterar titulares, para vincular movimentações à minha validação. Falei sem alarde. Quero que nenhuma movimentação de alto valor saia sem meu aval escrito, e quero relatórios mensais. Eles abriram processos, protocolaram. Termos que para eles eram apenas papel, para mim eram cordas. Não fui ao banco para cortar o oxigênio de ninguém por prazer. Fui para que o oxigênio voltasse às proporções corretas. O que era nosso, voltasse a ter autoria. O que foi tomado sem pedido, que retornasse ao lugar de origem, responsabilidade. Eu sabia que medidas administrativas assim provocariam efeitos em cadeia, um cartão negado, um pagamento devolvido, uma transferência que trava porque falta assinatura. E essa cadeia seria o primeiro aviso público. Não se brinca com quem construiu a casa. Assinei também a procuração revogando autorizações antigas, daquelas assinaturas que você confere distraído num papel qualquer quando a vida está corrida e acha que vai resolver depois. Esse depois nunca veio e o depois estava no meu colo. Se precisasse, eu usaria os meios legais para que as coisas voltassem à ordem. O advogado carimbou, datou, reconheceu firma. Um selo, um som seco. E o destino começou a mudar de curso. Antes de voltar para casa, passei na junta de registros e encaminhei a atualização da escritura. Não era um gesto midiático, era apenas protocolo. Mas registro é pública, e o público tem memória curta. O registro, não. Entrei na fila com a calma de quem domina o tempo. Sentei. Assinei. O funcionário carimbou e me entregou uma cópia autenticada. Ao sair, o papel fervilhava nas minhas mãos. Agora havia traços incontestáveis da minha decisão, em tinta e em selo. Voltei para casa como quem retorna de uma viagem curta e definitiva. Helicóptero? Não. Troféus? Também não. Apenas a sensação de que algo havia sido colocado em movimento. Entrei pela porta do fundo, a mesma que eu havia pintado 6 anos antes, e vi Helena no jardim, regando as plantas que Camila dizia sem graça. Ela olhou para mim e sorriu um pouco, sem muita fé, mas com esperança. Eu mostrei a ela apenas a cópia do primeiro documento, o da alteração societária. Seus olhos encheram, não de vitória, de alívio. Era como se uma janela tivesse sido aberta em um quarto que respirava há tempos o ar pesado da injustiça. Naquela mesma tarde, sem alarde, enviei 2 cartas. Uma registrada para o endereço da empresa, comunicando a alteração contratual. Outra, com cópia do registro de propriedade, para o cartório onde a escritura fora registrada anos antes. Tudo formal, técnico, sem melodrama. Eu sabia que a formalidade por si só já faria o estrago que as palavras jamais conseguiriam. A burocracia, quando acionada, tem maneiras piores de ferir do que a boca corta. Fui verificar o extrato das contas ao entardecer. O gerente já havia processado a primeira solicitação. 2 cartões cancelados, alertas configurados, notificações enviadas. Alguns pagamentos agendados voltaram como pendentes, autorização necessária. Senti uma pontada fina no peito, curiosa. Não era satisfação.
Era a confirmação de que minhas mãos, ainda trêmulas de idade, podiam mover o alicerce de uma vida inteira. Antes de dormir, arrumei a pasta que tanto havia mexido nos últimos dias. Coloquei as cópias dos documentos lado a lado, como quem separa as peças de um xadrez. Em seguida, escrevi uma carta curta, sem rancor, e a deixei no hall da casa, onde eles passavam sempre. Não era uma ameaça, era aviso. A letra foi minha, as linhas simples. A casa nunca esteve à venda. Mas quem a esqueceu como lar saberá, em breve, que lar exige respeito. Era tarde quando finalmente fui até o quarto de Helena. Ela ainda não sabia de tudo, do cartório, do banco, das assinaturas, mas sabia o suficiente. Viu o rosto calmo que eu tinha, sentiu a mudança no ar. Sentou-se na cama, segurou minha mão e falou: "Você não precisava." "Eu precisava", respondi. Não por orgulho, por paz. Deitei naquela noite com a sensação que tinha há muito não sentia. A de que minhas ações iam ecoar além das palavras. A assinatura tinha sido o gesto mais simples e mais profundo que eu poderia dar. Não derrubaria ninguém com um golpe. Apenas reposicionaria a verdade. Na manhã seguinte, as primeiras mensagens chegaram ao celular da casa. Um aviso de rejeição de pagamento, uma notificação do banco, um e-mail da contabilidade solicitando esclarecimentos. Nada explosivo ainda. Só o começo. Camila me mandou um áudio curto, ríspido. Rodrigo ligou e desligou antes que eu atendesse. Eles estavam por vir, como sempre estiveram. Mas agora o mapa do jogo tinha mudado e eles já não sabiam ler as coordenadas. O importante naquele momento não era a surpresa que eu havia provocado. Era a certeza serena de que, pela primeira vez em muito tempo, ninguém poderia dizer que eu não havia reagido. E que eu reagira com aquilo que eles jamais esperaram. Com papel, com lei, com calma. A assinatura tinha mudado tudo. E a partir dali, a história seguiria um curso em que a humilhação teria de reencontrar de alguma forma o preço que havia imposto. No começo, parecia só azar. Pequenas falhas, erros bancários, uma instabilidade no sistema. Pelo menos era assim que Rodrigo explicava, tentando esconder o pânico. Mas eu sabia, nada daquilo era acaso. Era o barulho leve do castelo de cartas começando a desmoronar. 3 dias depois da minha visita ao banco, notei o primeiro sinal. O carro de Camila não estava mais na garagem quando voltei da padaria. Helena perguntou se ela havia saído cedo. "Não", respondi. Ela saiu a pé. Camila chegou quase 1 hora depois, ofegante, irritada. "Meu cartão não passou no posto, o sistema do banco travou." Rodrigo tentou disfarçar. "Esses bancos vivem com problema." Eu apenas sorri e bebi meu café. À tarde, chegaram as primeiras ligações. Uma da empresa de contabilidade, outra do gerente da agência. Rodrigo atendeu as duas, a voz cada vez mais tensa. Quando desligou, jogou o celular na mesa e murmurou algo que Helena ouviu perfeitamente. Meu pai mexeu em alguma coisa. Ela me olhou, mas não disse nada. Sabia que o silêncio, às vezes, é mais perigoso que a confissão. Nos dias seguintes, o caos começou a tomar forma. A empresa que Rodrigo dizia estar crescendo estava com a conta bloqueada para a auditoria. O contrato social, aquele mesmo que eu havia assinado de volta, exigia agora minha autorização para qualquer retirada. O fornecedor principal suspendeu entregas até a situação ser regularizada. Camila passou a sair menos. Os risos altos na cozinha desapareceram. O clima de arrogância virou murmúrio. Helena notou primeiro a mudança no som da casa. "Está ouvindo?" Ela perguntou uma manhã. "O quê?" "O silêncio. É o som de quem começou a entender." No 7º dia, o banco ligou novamente. Dessa vez para mim. Seu Antônio apenas confirmando. "O bloqueio das transferências acima de R$ 10.000 está mantido conforme solicitação. Deseja continuar?"
Sim, continue. Desliguei e fechei a janela, observando o quintal. Rodrigo estava lá fora, no telefone, andando de um lado para o outro. A cada passo, o desespero parecia crescer. Eu o assistia como quem observa a maré subindo devagar. Sem pressa, sem culpa. Porque justiça não é pressa, é precisão. Camila começou a tratar Helena com uma gentileza estranha, forçada. Passava pela sala e dizia bom dia, mas os olhos não acompanhavam a voz. Um dia, chegou a deixar flores na cozinha, margaridas, compradas às pressas no mercado. Helena olhou para mim e sussurrou. Eles estão com medo. Deveriam estar, respondi. Naquela mesma semana, Rodrigo me chamou para conversar. Era tarde, e ele parecia exausto. Pai, preciso falar com o senhor. Assenti, sem emoção. Pode falar. Eu sei que o senhor fez alguma coisa. Eu não sei o quê, mas o banco está bloqueando minhas contas, e o contador disse que há inconsistências no contrato. E o que você quer que eu faça? Ele hesitou. Quero resolver. A gente pode resolver isso em família, sem envolver advogado. Eu me inclinei levemente. Família? Ele engoliu seco. Pai, eu errei. Tá, mas o senhor precisa entender. Eu só queria independência. Olhei fixo para ele. Independência não é cuspir na mão que te alimentou, Rodrigo. É aprender a andar sem roubar o chão dos outros. Ele abaixou a cabeça, respirou fundo e tentou outro caminho. Camila está preocupada. Disse que talvez o senhor tenha se arrependido de ter colocado a casa no meu nome. Mas a casa nunca esteve no seu nome, respondi calmo. Ele levantou os olhos, pálido. Como assim? A casa é minha, Rodrigo. Sempre foi. E agora, oficialmente, voltou a ser só minha. O silêncio que se seguiu foi longo o bastante para que o tic-tac do relógio parecesse um martelo. Ele não gritou. Só levantou, saiu e bateu a porta. No dia seguinte, percebi que Camila passou a evitar me encarar. Mas o orgulho ainda a fazia tentar pequenas provocações. Gostaria de saber quando o senhor vai regularizar o pagamento da energia. Está atrasado. Respondi. Está no meu nome. Está pago. Só não no seu endereço. Ela franziu o rosto confusa e saiu. Helena me perguntava se eu não estava indo longe demais. Não é vingança? Ela disse. Não. É lembrança. Eles precisam lembrar quem construiu as paredes que os abrigam. No 10º dia, recebi uma ligação do advogado. O processo de auditoria terminou. Como esperávamos, há irregularidades na parte do seu filho. O bloqueio vai se estender até a revisão completa. Agradeci, desliguei e olhei para o portão. Rodrigo estava do lado de fora, sentado no carro, o motor desligado, o olhar perdido. Parecia um homem esperando um milagre que já tinha data de validade. No final daquela semana, aconteceu algo que eu jamais esqueci. Camila apareceu no corredor, pálida, com o celular na mão. Rodrigo, o banco recusou o pagamento do aluguel da loja. O proprietário vai entrar com despejo. Rodrigo gritou do quarto. Impossível! Mas o impossível é só uma palavra para quem nunca entendeu o que é causa e efeito. À noite, eles brigaram. Os gritos atravessavam as paredes, acusações, choro, portas batendo. Helena me olhou assustada, mas eu não me movi. Vai fazer nada? Ela perguntou. Já fiz, respondi. Depois que a casa silenciou, fui até a varanda e sentei na cadeira de balanço. A lua estava alta. O vento trazia um cheiro de terra molhada. E eu percebi que o ciclo estava se completando. O mesmo lugar onde fui humilhado agora me servia de palco para testemunhar o preço da arrogância. No dia seguinte, Rodrigo me evitou. Camila desceu de manhã com óculos escuros, tentando esconder o rosto. O carro dela não voltou mais para a garagem. O deles ficou parado com o tanque vazio. E a casa, minha casa, finalmente voltou a ter o som que sempre mereceu. O da calma. A queda deles começou disfarçada de coincidência. Mas coincidência nenhuma é tão exata. E enquanto o mundo deles encolhia, o meu
Pela primeira vez em anos, voltava a caber dentro de mim. Choveu a madrugada inteira. Aquelas chuvas longas, sem trovão, que parecem lavar o que ficou podre. Quando o sol apareceu, a rua ainda brilhava molhada e o ar cheirava a terra recém-aberta. Foi nesse clima de limpeza que ouvi o som da campainha. Demorou um pouco até eu perceber que não era engano. 3 toques curtos, insistentes. Helena veio até o corredor enxugando as mãos no avental. Quem será a essa hora? Os fantasmas voltam quando o chão foge dos pés deles. Respondi. Fui até o portão devagar, sentindo o vento úmido no rosto. Rodrigo estava parado do outro lado. A camisa amarrotada, o cabelo molhado da chuva e o olhar vazio. Camila, alguns passos atrás, segurava uma pasta plástica contra o peito. Nenhum dos dois falou por alguns segundos. O silêncio entre nós era o mesmo de meses antes, só que agora o peso tinha mudado de lugar. Pai, precisamos conversar. A voz dele soou fraca, rouca. Sobre o quê? Perguntei sem abrir o portão. Camila se adiantou. Perdemos tudo, a empresa, o carro, o apartamento que estávamos vendo. A conta está bloqueada. Eles dizem que o senhor... Dizem a verdade. Interrompi. Rodrigo respirou fundo. Por que, pai? Por que fez isso com a gente? Com vocês? Não. Fiz por ela. Apontando discretamente para a janela, onde Helena observava da cortina. Camila apertou os lábios. Foi um erro. Eu estava nervosa aquele dia. A senhora provocou. Cuidado. Cortei. Não use a palavra senhora na mesma frase em que fala dela. A senhora é você, não ela. Rodrigo abaixou a cabeça, as mãos trêmulas. Pai, a gente não tem para onde ir. Só precisamos de tempo. Um lugar para ficar até resolvermos. Tempo é o que vocês desperdiçaram quando tinham tudo. Por favor. Por favor? Repeti. Lembra da última vez que te pedi respeito? Você me segurou pelos braços. Agora sou eu quem segura o portão. Camila deu um passo à frente. Não precisa humilhar, seu Antônio. A gente já aprendeu. Não aprendeu nada. Se tivesse aprendido, estaria pedindo perdão. Não abrigo. O silêncio que veio depois foi pesado. Só o som da chuva escorrendo pelo toldo e o bater de uma janela mal fechada. Rodrigo passou as mãos no rosto e, por um segundo, o homem orgulhoso desapareceu. No lugar dele, vi o garoto de 10 anos que chorava quando caía da bicicleta. Mas até os meninos crescem, e os erros também. Pai, eu me perdi. Não, você se vendeu, e barato. Eu só queria construir algo meu. E construiu o próprio fim. Camila começou a chorar. Talvez mais de medo do que de arrependimento. Agarrou o braço dele e tentou um último argumento. Pense nos netos. O senhor não quer que cresçam sem casa. Olhei para ela com frieza. Não é a casa que forma caráter, é o exemplo. E vocês já deram o que tinham para dar. Abri o portão só o bastante para estender a pasta marrom que segurava comigo. Ela estava pesada, cheia de cópias, relatórios, comprovantes, tudo o que eles fingiram não ver durante anos. Está tudo aqui, disse. A casa, a empresa, as dívidas, as transferências, cada linha, cada valor. Está assinado, autenticado e resolvido. Rodrigo hesitou em pegar. Para que isso? Para que não digam que não tiveram aviso. E o que a gente faz agora? Aprende a começar do zero, como eu fiz. Ele olhou para o chão derrotado. Camila ainda tentava manter a pose, enxugando as lágrimas com o dorso da mão. Um dia o senhor vai se arrepender, disse. Sorri de leve. Talvez. Mas pelo menos quando isso acontecer terei paz. Helena apareceu na varanda. Não disse nada. Apenas observou com aquele olhar sereno de quem vê a maré baixar depois da tempestade. Rodrigo a viu e desviou o olhar. Camila murmurou um desculpa tão baixo que o vento levou antes de chegar até nós. Eu respirei fundo, olhei para os dois e disse o que precisava ser dito.
Vocês saíram dessa casa no dia em que deixaram de respeitá-la. Hoje só estou confirmando no papel o que já estava decidido no coração. Fechei o portão. Devagar. O som do ferro batendo foi mais firme que qualquer discurso. Eles ficaram ali por um tempo, imóveis, até que começaram a andar pela calçada, sumindo entre as poças d'água. Helena se aproximou silenciosa. Acabou? Perguntou. Para eles, sim. Pra gente está só começando. Ela encostou a cabeça no meu ombro e ficou ali, quieta. Nenhum dos dois chorou. A gente só ouviu o som do vento batendo nas telhas e o alívio ocupando o lugar da raiva. Naquela noite, jantamos juntos pela primeira vez em muito tempo. 2 pratos simples, a luz amarelada da cozinha e um silêncio leve, quase bonito. Helena disse com voz baixa: Eles voltam, você sabe. Podem voltar, mas não entram. Antes de dormir, deixei a pasta marrom sobre o armário do escritório. Ela não era mais uma arma, era uma lembrança. Uma prova de que o silêncio, quando bem usado, é mais afiado que qualquer palavra. No dia seguinte, o portão continuou fechado. E pela primeira vez em décadas, eu senti que a casa estava em paz. Sem vozes altas, sem fingimentos, sem medo. Apenas o som tranquilo da dignidade voltando a morar ali. Depois daquele dia, a casa ficou diferente. O som das portas, o eco dos passos, até o vento pelas frestas. Tudo parecia outro. Não porque ela tivesse mudado, mas porque, pela primeira vez, estava limpa. Livre do peso invisível de quem a transformou em campo de batalha. O silêncio voltou a ser o que sempre foi. Descanso. Helena andava mais leve. Falava pouco, mas sorria com frequência, como quem se reaprende viva. No jardim, as plantas que Camila quase deixou morrer começaram a florescer de novo. Eu passava horas sentado na varanda, observando o sol nascer por trás do portão. Às vezes pensava em Rodrigo, mas o pensamento vinha sem dor, apenas como lembrança distante, um eco de algo que precisei deixar ir para poder respirar. Durante semanas não houve mais visitas nem telefonemas. A rua parecia ignorar que dentro daquela casa havia acontecido uma guerra. E aos poucos percebi que era hora de ir também, não de fugir, de encerrar. Uma manhã, chamei Helena e disse: Vamos vender a casa. Ela me olhou surpresa. Depois de tudo, porque paz também custa desapego. Ela pensou por um tempo e depois assentiu. Então vamos. O processo foi rápido. O advogado cuidou de tudo. A nova escritura saiu em meu nome e poucos dias depois, uma compradora interessada apareceu. Jovem, casada, grávida. Senti algo curioso. Um ciclo se repetindo, só que dessa vez, limpo. Quando ela perguntou se a casa tinha história, respondi: Tem, mas agora é toda sua. Assinei os papéis e entreguei as chaves com a leveza de quem solta um peso antigo. Com o valor da venda, alugamos um pequeno sítio no interior. Nada luxuoso. Uma casinha branca, varanda larga e vista para um campo de lavanda. Helena gostou logo de cara. Cheira a começo, disse ela. E eu respondi: é o que sempre merecemos. As primeiras noites ali foram estranhamente silenciosas. Nenhum barulho de carro, nenhuma discussão no andar de cima. Só o som dos grilos e o balanço do vento nas árvores. Helena voltou a pintar, algo que não fazia há mais de 20 anos. Eu comecei a escrever, não cartas de vingança, mas memórias. Linhas curtas, simples, sobre o que aprendi, que o respeito é mais valioso que o perdão, que a justiça não precisa de plateia e que amar não é suportar tudo, é saber quando parar de se humilhar. Um dia, enquanto eu cuidava do jardim, o carteiro apareceu com um envelope. Remetente, Rodrigo. Fiquei parado olhando o nome por longos minutos antes de abrir. Lá dentro, uma única folha, escrita à mão. Pai, sei que não mereço resposta,
Só queria dizer que a mãe me ensinou o que é amor e o Senhor me mostrou o que é consequência. Estamos tentando começar de novo. Obrigado por ainda ser exemplo, mesmo quando eu não fui filho. Dobrei o papel e o coloquei na gaveta da escrivaninha, ao lado da pasta marrom, agora vazia. Não chorei, não sorri, apenas entendi. Naquela tarde, Helena e eu tomamos café na varanda. O céu estava laranja, o tipo de cor que parece prometer calma. Ela segurou minha mão e disse: "Você conseguiu o que queria?" "Não", respondi. "Consegui o que precisava. A paz tem preço. E o nosso foi alto. Noites sem sono, lágrimas contidas, lembranças queimando por dentro. Mas ao final, quando tudo se aquieta, você percebe que valeu cada centavo emocional. Porque há um tipo de paz que não vem do perdão, mas da certeza de que você se defendeu sem perder a alma. Antes de escurecer, fui até o campo e enterrei a última cópia dos documentos antigos, não por ódio, mas por encerramento. Ali, sob a terra úmida, deixei os papéis que provaram minha razão. E levei comigo o que realmente importava: o aprendizado. Hoje, quando o vento bate nas janelas e o cheiro de lavanda invade a sala, penso em tudo o que passou. Penso na casa, no portão, no som da chuva, na dor de ver o próprio sangue se perder. E entendo que certas guerras a gente vence não quando o inimigo cai, mas quando a gente não precisa mais lutar. Helena me chama para jantar. A voz dela ecoa suave, serena, cheia da vida que pensei ter perdido. Enquanto caminho até a cozinha, passo a mão sobre o batente da porta e sorrio. O velho que eles tentaram apagar ainda está de pé. E desta vez não precisa de aplausos, porque o silêncio, aquele mesmo que um dia foi arma, agora é apenas casa. E é nela que, enfim, eu posso descansar.